Oi pessoal, eu sou o Falco. Oi, e eu sou o Léo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência depois de um ano vivendo de Airbnb. A gente quer tentar falar um pouquinho das nossas dicas, do que a gente aprendeu. Talvez te ajudar se isso é pra você ou se não é, se você gostaria de passar um ano vivendo em lugares diferentes, né? E hoje é um dia que vai ser um pouco diferente, a gente vai mostrar o nosso vlog, nossa rotina, mas a gente também vai se programar para o próximo passo. Então vamos compartilhar um pouquinho do que a gente faz para isso, para se programar para o próximo lugar que a gente vai ficar. E também falar um pouquinho do que funciona, do que não funciona, do que é bom e do que é ruim dessa experiência. Sim. Depois de um ano a gente viveu em alguns lugares na Europa, aqui no Brasil, um pouquinho nos Estados Unidos. Então a gente tem um pouquinho de experiências dessa movimentação, de ser viajante durante esse um ano. E a gente vai compartilhar também um pouquinho do nosso dia, né? Então, Vamos lá! Em outubro de 2024 foi quando a gente decidiu que era hora de dar início a esse plano que a gente tinha já há um tempo e esse sonho que a gente já tinha. a gente já tinha esse plano há muito tempo, mas foi só em outubro do ano passado que a gente conseguiu organizar tudo, vender carro, vender todas as nossas coisas e pegar as nossas malas e ir para a Europa. A gente passou 6 meses lá. Eram 2 malinhas e um sonho. Sim. E a gente foi com a cara e com a coragem que a gente tinha. Foi uma experiência muito interessante. Foi um período que a gente estava se adaptando, mas foi bem interessante. Sim, tem muitos aprendizados desse momento de início. Claro que sempre, como o Léo falou, sempre vai ter medo, sempre vai ter coisas que a gente tem que lidar e entender e improvisar também, porque tem muito improviso nessa vida. E depois de lá a gente veio pro Brasil, a gente ficou algum tempo em São Paulo, agora a gente está aqui em Santa Catarina. A gente também nesse meio tempo viajou, foi de novo para Nova York, tem um vlog aqui no canal. A gente gravou um pouco lá em Nova York, um pouco em Orlando e a gente está planejando os nossos próximos passos. A gente já tem o nosso próximo destino, mas a gente sempre está, enquanto a gente está numa experiência, a gente está pensando nas próximas e quando a gente chega na próxima, a gente já tem que planejar a próxima. Sim, é muito interessante essa experiência de ter que entender como aproveitar o lugar que você está e se preocupar ou planejar o próximo. Sim, é um grande desafio isso. Acho que é a primeira coisa que a gente percebeu que a gente ia ter que estar sempre planejando os próximos passos, que a gente não ia ter a segurança de saber exatamente onde a gente ia ficar. Então a gente já tinha que chegar no próximo lugar, aproveitar um pouquinho e já partir para a pesquisa do próximo lugar. Esse é o primeiro desafio que a gente já quer mencionar aqui nesse vídeo, que isso é um desafio porque parece simples, mas enquanto você está vivendo uma coisa e tentar ver o que você vai experienciar depois, é um desafio que a gente subestimou no início, mas que a gente aprendeu que é muito importante ter esse planejamento sempre um mês de antecedência. Quanto mais para frente a gente conseguir, melhor. A gente ainda não conseguiu planejar para muitos meses, mas é uma coisa que a gente está aprendendo ainda. Depois de um ano a gente ainda tem muito aprendizado. Mas é uma coisa que você vai ter que ter em mente, que a gente tem em mente agora. Chegar no lugar que a gente está atualmente e já começar a planejar o próximo. Então, essa é uma coisa que a gente já introduziu na nossa rotina. Isso enquanto a gente tenta se adaptar a nossa rotina ao novo lugar, isso enquanto a gente tenta entender como a gente vai trabalhar e continuar trabalhando, continuar se exercitando e conhecer o lugar. E conhecer o lugar, porque a gente também quer turistar. Sim, então esse é um grande desafio. E a gente não quer desanimar ninguém, mas a gente quer falar um pouquinho dos prós e contras. E nesses prós e contras a gente encontrou algumas coisas que é importante para quem quer começar a fazer isso, né? Primeira coisa que a gente acha importantíssimo é sempre acreditar nas avaliações. Sim. Se você viu lá na avaliação alguma avaliação
que você ficou assim, não gostou daquilo? Acredite. Acendeu um alerta na sua cabeça, acredita nisso. Sim. E vai com essa intuição do que você percebeu ali naquela avaliação, porque geralmente aquilo existe, é real aquela avaliação. Sim. A maioria dos lugares que nós ficamos no último ano foi pelo Airbnb, porque a gente acredita que a segurança da plataforma é uma coisa que é importante pra gente. A gente teve experiências ruins, a gente foi em lugares que não tinham nada a ver com a foto, que estava meio estranho, e inclusive a gente teve uma experiência em Portugal que a gente contou com a plataforma, a gente teve o suporte deles. Sim. E foi essencial porque era quase madrugada, a gente entrou em contato com eles conseguiram cancelar a reserva pra gente, conseguiram achar outro lugar. E foi muito importante ter essa segurança. A gente gostaria que tivessem mais plataformas assim para ter uma concorrência, né? Não só ficar dependente do Airbnb, mas atualmente o Airbnb é o que tem funcionado melhor. Em São Paulo a gente teve uma experiência com outra empresa, né? Isso que eu ia dizer, porque em São Paulo a gente ficou em outra empresa que a gente contactou direto a empresa. Isso também funciona porque algumas cidades têm esse tipo de serviço. Dependendo da cidade, dependendo da empresa, talvez seja confiável ou não. Vou deixar a que a gente usou em São Paulo aqui na descrição. Mas isso pode ser interessante dependendo se você conseguir contato direto com essa outra plataforma, você talvez consiga negociar algo que seja interessante para você. Pra gente valeu a pena naquele momento. Claro que a gente fez com a segurança do Airbnb primeiro. Sim, enquanto depois... a gente estava na cidade, a gente buscou isso, a gente encontrou e verificamos se era real, se funcionava ou não funcionava, para depois a gente poder ir com segurança. Seria legal existirem mais serviços como esse. Inclusive, uma experiência que a gente teve negativa quanto a isso foi em Curitiba, quando a gente tentou ir lá para deixar os nossos cachorros, que eles estavam em São Paulo com a gente, mas a gente deixou eles lá para ir para os Estados Unidos. A gente tentou achar um apartamento para ficar um tempo lá também. A empresa meio que era como se fosse uma imobiliária, então... É importante que as empresas entendam que, se for criar um serviço assim, é um serviço em que elas já têm que facilitar ao máximo, porque ninguém está querendo uma experiência de imobiliária. Nós tivemos uma experiência com imobiliária recentemente, que foi um dos motivos que a gente decidiu começar essa vida, que não foi positiva. Na hora de contratar é sempre tudo mil maravilhas, mas na hora de entregar o apartamento eles cobram valores absurdos. Sim. É uma outra coisa que a gente percebeu, que às vezes parece caro viver de Airbnb, só que nós tivemos por muitos anos uma planilha que acompanhava os nossos gastos e a gente continua alimentando essa planilha, e muitos meses nessa vida de estar em Airbnb, a gente conseguiu perceber que o valor continuava bem parecido em alguns lugares, não era uma diferença muito, porque no Airbnb você tem incluso as contas de luz, contas de internet, gás, condomínio, a gente também pagava garagem na época. Então, somando tudo isso, às vezes o valor do Airbnb, por estar tudo embutido, compensa também. Isso, claro, depende de muita pesquisa, depende de muita paciência, que é uma das partes mais chatas de ficar pesquisando, de ficar tentando achar. E isso inclui várias pequenas decisões, várias coisas que você tem que identificar se o lugar tem ou não. Por exemplo, a gente tem uma lista de pré-requisitos que são importantes pra gente. Claro que tem que ter internet, porque é o que a gente faz, é como a gente trabalha. E é claro que tem algumas outras coisas também, tipo o espaço suficiente pra gente, luz de sol, que é importante pra gente também. Sim. Nem sempre você vai conseguir incluir tudo isso, mas quando... A gente não conseguiu muitas vezes, mas quanto a gente mais caixas estiverem preenchidas, é melhor. Sim, a gente teve que fazer uma seleção e abrir mão de algumas coisas por outros motivos. Isso daí vai ser um trabalho que vai demandar muito, mas que quando a gente consegue encontrar um lugar interessante, vale muito a pena. É uma experiência que a gente tem gostado bastante. Sim.
Terminamos o treino agora. Concluído com sucesso. Sim, a academia acabou a luz, mas a gente conseguiu terminar o treino. E uma coisa que perguntaram pra gente já uma vez é como a gente faz para manter a rotina de treinos. E isso a gente só tá conseguindo atualmente aqui porque a gente tem um plano da Smart Fit que a gente pode usar em qualquer país da América Latina e no Brasil. Mas quando a gente estava no exterior, a gente fez plano também mensal em cada academia, né? Aqui é mais fácil, porque com esse plano que a gente faz, a gente pode malhar em qualquer cidade que tiver Smart Fit, então é fácil continuar os treinos em qualquer lugar, porque praticamente as academias são bem iguais, bem parecidas, então a gente consegue continuar o mesmo treino. Mas realmente, quando a gente estava em outro país, a gente tinha que acabar fazendo um plano na academia de lá. Chegamos. Voltamos da academia, hoje tava um calorzão na rua. Nossa, sim, hoje resolveu fazer muito calor e muito Sim. sol. E a dica que a gente tem pra quem quer manter o treino e esse tipo de vida mais nômade é tentar colocar isso como uma prioridade do seu dia, para você realmente fazer isso como se fosse uma tarefa do dia que você precisa riscar todos os dias. Mas também não pegar tão pesado, porque é diferente do ritmo de uma pessoa que tem uma vida mais estabilizada e consegue fazer isso continuamente no mesmo local. Então, assim, às vezes não vai dar e é paciência, E tá né? tudo bem. E, às vezes também você vai passar mais tempo viajando ou se movimentando de um lugar pro outro, então você tem que dar um tempo também pra descansar, pro corpo se recuperar, pra depois... Não dá pra ganhar em todas as coisas, né? Tipo, às vezes a gente perde um pouquinho. A gente tava numa rotina antes que era boa de treino e agora a gente meio que tenta ir como é possível. Uma outra coisa que a gente percebeu também é que, infelizmente, a gente não vai conseguir comprar nossos cacarecos, as nossas lembrancinhas. Toda vez que a gente tá numa cidade diferente, a gente fala assim, eu quero comprar um imã de geladeira, quero comprar uma coisinha, Uma até lembrança, um livro mesmo. um A livro. gente, como a gente tá sempre indo de um lugar para o outro, a gente tem que colocar muito isso na balança, literalmente, porque às vezes por voo a gente tem que ter um limite de peso ali na bagagem, então não dá. Isso é uma coisa que a gente aceitou com o tempo, mas que às vezes a gente tem vontade de comprar uma coisa nova, diferente, e a gente fala, não dá. Às vezes eu tenho que lembrar o Rodrigo, não dá pra comprar essa coisa, e ele tem que me lembrar também, porque infelizmente, ou felizmente, sei lá, porque também isso é uma coisa boa, porque a gente acaba economizando, né? A gente precisa lembrar que não dá pra ficar carregando uma coisa de um lugar pro outro. Sim, é exatamente o que couber na mochila e na mala. A gente foi pra Europa da última vez com uma mochila e pequena mala de bordo, só que agora, especificamente nesse momento da viagem, a gente tá só com mochila. Sim, então, e a gente foi pro lugar frio, levou Sim. blusa, veio pro lugar quente, não trouxe tanta camiseta, não trouxe tanta coisa, mas é aceitar. E aí a gente pensa, as inconveniências do processo também. E a gente pensa, vamos comprar? Não, porque depois a gente vai carregar isso para outro lugar que talvez a gente não consiga usar, então a gente tem que estar sempre, tipo assim, dando uma segurada nisso. Então esse é um terceiro, acho, uma terceira dica que a gente tem para quem tá fazendo isso, que é você vai ter que controlar esse lado, ser mais consumista, de querer comprar coisas, e isso tem esse lado bom e esse lado ruim também, né? E agora é isso. Agora que a gente chegou da academia, a gente vai tomar um banho, descansar um pouco, preparar o almoço. Depois a gente vai tentar dar mais uma voltinha para aproveitar o calor, mas a gente já tá preparado para se despedir da cidade também. A gente tem que arrumar as malas, a gente tem que fazer os planos. Logo, a gente já tem uma ideia do que a gente vai fazer, mas a gente ainda precisa confirmar algumas coisas. E é isso. Agora é tentar aproveitar o restante do sábadozinho. De 24 ao dia 24. 24 mesmo, não foi 26. E eu vou olhar aqui o. Descansamos bastante agora à tarde, aproveitamos bastante esse sábado para repor as energias. Sim, a gente estava precisando muito e agora, principalmente porque a gente vai sair desse apartamento e ir para outros Airbnbs, vai ser bastante necessário descansar hoje.
E a gente já sabe o próximo destino que a gente vai, a gente já tá com tudo programado e vai ser... Tananana. Buenos Aires! Isso! Nós estamos muito animados para conhecer a Argentina, Buenos Aires. A gente quer dica de vocês, quem já foi aí, quem tem dicas de onde visitar, o que fazer lá. Comenta aqui pra gente saber, deixa dicas, sugestões do que fazer por lá e do que vocês gostariam de ver por aqui também. E agora mesmo a gente estava procurando por um Airbnb porque a gente infelizmente não conseguiu juntar um lugar com o outro. A gente tem em uma semana entre um lugar e outro, isso não acontece muito, mas dessa vez teve que acontecer. E a gente estava procurando, e uma dica que a gente tem para dar para vocês é que nunca vale muito a pena pesquisar o Airbnb para uma semana, alguns dias só. Tem uma ferramenta no Airbnb que é o desconto progressivo. Quando você fica um mês, ele te dá um desconto, 2 meses, 3 meses, e sempre vale muito a pena. E quando é um mês, vale a pena, porque esse valor fica mais diluído durante o mês, então eles dão um desconto e acaba compensando muito mais pelo valor da diária. E aí é uma dica que a gente dá para vocês: tentem procurar ficar mais de 30 dias que você ganha esse desconto. E é isso, a gente falou um pouquinho aqui, mas a gente quer falar em mais vídeos sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha esse vídeo. Sim. E muito obrigado por assistir. Obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau.